culto. Senhor nosso Deus, Pai, nós te exaltamos, ó Deus, engrandecemos o teu santo nome, Pai. O Senhor é um Deus bom, Pai, um Deus, ó Pai, que é presente em todo tempo, um Deus que está conosco. Um Deus, ó Pai, que não recolhe as suas mãos sobre nós, ó Deus, pelo contrário, Pai, ela está sempre estendida, derramando bênçãos sobre nossas vidas, derramando proteção sobre nós, ó Pai. E nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, a tua soberania sobre nós, ó Pai, a tua soberania sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, que esta noite, ó Pai, o governo do teu Santo Espírito venha se fazer presente no nosso meio, Deus, que a tua igreja, Pai, possa ser edificada, Pai. Que a palavra explanada venha de encontro aos nossos corações, Deus. A palavra cantada, ó Pai, possa nos colocar diante do Senhor em louvor e adoração pelo teu santo nome, Pai. E que a cada dia o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, a viver uma vida de louvor e de adoração, Pai. Deus Santo, Deus querido, tome todos os atos deste culto nas tuas mãos, ó Deus. O Senhor venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, Deus, para que possamos adentrar os teus atos, ó Deus, mais alto do que a neve, assim poder te louvar, poder te exaltar, Deus, poder estar com o coração, ó Pai, fixo no Senhor, Deus, com nossa atenção toda voltada para o Senhor, Pai, para que assim, ó Deus, nós possamos compreender o que o Senhor quer de nós, nós possamos compreender, ó Pai, o que é a tua vontade, ó Deus, e assim ela ser cumprida em nossas vidas, Deus. Deus Santo, Deus querido, mais, Deus, fale aos nossos corações, Deus, é a nossa oração, Pai, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos louvar o Senhor, vamos colocar de pé, e no 177, para que nós, assim, possamos sempre permanecer firmes com esse Deus, com esse Jesus. Amém? Amém? Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfrutei, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia
sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Muito bom vê-los aqui essa noite. Deus abençoe. Guilherme, seja bem-vindo. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Você está em casa, né? Sempre que puder, esteja aí conosco. Os irmãos, Deus abençoe as famílias. Convido a igreja a abrir o Salmo 36, Salmo de número 36. Por que precisamos de Deus? Nós sabemos que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, mas nós sabemos por que nós precisamos de Deus. O Salmo 36, ele vai dizer assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão lisonjeia. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. O seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Essa é a natureza do nosso coração. Mas diz assim a natureza de Deus: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calca o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Amém? Então esse é o fim daqueles que escolhem seguir um caminho sem o Senhor. Mas o caminho daqueles que são do Senhor é um caminho reto, um caminho bom, é um caminho de luz que vê a luz. Então é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Por que nós precisamos de Deus? Porque sem Ele nós estamos perdidos. Amém? Então é nesse momento que nós vamos abrir o coração para o Senhor, dizer para Ele: por que, Senhor, eu preciso de Ti? Eu preciso do Senhor porque se eu fizer a minha vontade e não a do Senhor, eu estou perdido. Eu preciso do Senhor porque eu já fiz muita coisa que foi minha vontade. Por isso eu estou perdido. Abra o seu coração, coloque-se diante do Senhor e peça perdão a Ele. A benignidade dEle é abundante sobre a nossa vida. Coloque-se em oração. Depois de um tempo nós estaremos orando, agradecendo pelo perdão. Senhor, como teu povo, nós estamos aqui esta noite para rogar a tua misericórdia e graça, o teu perdão sobre nós, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada, não somos ninguém. Sem o Senhor nós estamos reféns da nossa própria sorte, da nossa própria vontade. O mal, ó Deus, ele marca o nosso coração de uma maneira tão profunda que ele faz com que muitas coisas que não queremos fazer, muitas palavras que não queremos dizer, muitos pensamentos que não queremos ter, que eles começam a ganhar forma
que entristecem o nosso coração, nos levam longe do Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, perdoe-nos, enche o nosso coração, ó Deus, de alegria, enche a nossa mente da Tua palavra, da Tua verdade, do Teu poder. Coloque nas nossas mãos, ó Deus, habilidades para servirmos e honrarmos ao Senhor, glorificarmos o Teu nome, firma os nossos passos, Senhor, no Teu caminho, não nos deixe, ó Deus, desviar, firma, Senhor, os nossos joelhos para não vacilarem, ó Deus, e não nos levarem ao chão, ou não nos levarem a perder as outras coisas, mas perdoe-nos, ó Deus, e fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa comunhão com o Senhor, fortaleça a nossa comunhão uns com os outros, que sejamos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor Jesus, que nós estejamos sendo adornados, que nós possamos estar preparados para o dia das bodas do Cordeiro, no dia que o Senhor voltará para nos buscar no alto céu, com toda, ó Deus, a manifestação da Tua glória, do Teu poder, as trombetas soando, e o nosso coração se alegrando, porque nós estamos encontrando com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos prepare para esse dia e que nós possamos anunciar às pessoas, ó Deus, sobre esse grande amor que virá nos buscar novamente, para estarmos eternamente contigo. Mas enquanto o Senhor não volta, que nós possamos viver a missão do Senhor com o Senhor, que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé se enfraqueça. O Senhor é a razão da nossa fé, e que os louvores e este culto dessa noite sejam todos agradáveis ao Senhor, ó Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensar que é um momento que a gente possa estar debruçando, né, diante do altar do nosso Deus, os nossos pedidos de oração. Então, irmãos, quem tem algum pedido especial que está orando por alguém? Alguém tem algum pedido especial, irmãos? Pela irmã Edilene, saúde dela. E pela saúde. O Mateus procurou de manhã pela cuidadora dele, a Rosmara, veterinária, infecção no estômago. E ela tem uma cirurgia marcada também dia 21, que é um cisto do rim. A gente possa fazer a primeira oração, Deus possa estar no dela, da Edilene. Quem mais, irmãos, tem algum pedido de oração que a gente está colocando aqui diante do altar do nosso Deus? Mais? Amém. Saúde. Tem mais, irmãos? Pela minha família. Família no Fátima, Deus possa abençoar. Amém, irmãos? Mais alguém? Uma cartinha por nós. Jesus por esses pedidos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, Senhor, por este momento. Estamos aqui na casa, Pai. Que o Senhor possa ouvir, Senhor, os pedidos de oração por cada pessoa aqui, por cada família que esteja angustiada, Pai. Aqueles que não pediram também, Senhor, que o Senhor fortaleça a família, Pai, os filhos, os pais, Senhor Deus. Que o Senhor possa restaurar a saúde, Senhor, nos fortalecendo, Senhor meu Deus. Assim que eu te oro, assim que eu oro, agradeço, Pai. Que o Senhor possa cuidar da cuidadora do Mateus, desse processo, cirurgia, Senhor Deus. Possa cuidar, zelar, Pai. O Senhor seja o médico dos médicos na vida dela. Amém. O Senhor possa também, Pai, pela vida do nosso irmão, Senhor Deus, possa saúde, Pai. E sempre esteja presente na vida dos netos, dos filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, também eu quero pedir também pela família da irmã Fátima, Pai, que o Senhor possa tocar, ó Pai, restaurar, ter força, ó Pai, que o Senhor possa ter encontrar união nessa família, Pai, que o Senhor possa olhar para cada um e curar cada ferida, para cada cuidado de mal, Pai, que o Senhor abençoe e proteja cada irmão
nosso Senhor e Salvador Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. 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 Vamos colocar de pé, irmãos? Obrigado por você estar exaltando, agradecendo esse nosso Deus.
sempre possa ser agradecer a Ele, sempre possa ser olhar para as obras dele, o que Ele tem feito em nossas vidas, e assim nós retribuir de alguma forma o que Ele tem feito por nós. Ele nos ama, nos amou, um amor sem igual, nós não conseguimos compreender, mas que esse exaltar e agradecer a Ele possa fazer parte cada dia mais forte na nossa vida. Irmãos.
Muitas vezes nós somos ansiosos, queremos fazer com nossas próprias forças, e a vontade de Deus é diferente da nossa. Ele é boa, ele é perfeito, ele é agradável. E quão bom é o nosso Deus, quão grande é Ele. Que nós possamos olhar para Ele com esse intuito, saber que Ele é imenso, que a vontade dele é soberana sobre nós. Amém? Amém.
Tu és digno, Pai. Só Tu és grande, ó Pai, Deus maravilhoso, Deus bom, imenso em todo poder, ó Pai, honra e glória. Pai, nós te exaltamos, ó Deus, reconhecemos o Senhor, ó Pai, como Deus soberano sobre tudo, sobre tudo. O Senhor, ó Pai, é quem tudo fez, ó Pai, o Senhor é quem rege todas as coisas, ó Pai. Nós confiamos, ó Pai, no Senhor, confiamos no Teu amor, ó Pai. Confiamos, ó Pai, na Tua mão poderosa que está sobre nós, ó Pai. O Senhor está com ela estendida, ó Pai, de uma maneira as recolhe, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque cada dia o Senhor tem colocado em nossos lábios, ó Deus, um novo cântico, ó Pai, para que assim possamos estar na Tua presença, ó Deus, com ações de graça diante do Senhor, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, o Senhor tome, ó Pai, no Teu santo altar de glória, Pai, todo o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, a nossa oferta diante do Senhor, ó Deus, que aquele que não pôde, ó Pai, de forma financeira depositá-lo, ó Deus, entregou o seu coração, ó Pai, diante do Teu altar, te exaltando, te engrandecendo, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor, ó Pai, venha nos abençoar como igreja do Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, fazendo que nós cumpramos, ó Pai, não as nossas vontades, os nossos desejos, ó Deus, mas sim o do Senhor, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, que o mover do Teu Santo Espírito venha sobre a Tua igreja, ó Pai, com instrução, ó Pai, para que possamos fazer aquilo, ó Pai, que agrada ao Senhor, ó Deus, e deixar cada vez mais de lado, ó Pai, aquilo que entulha em nosso coração, aquilo que entulha em nossas vidas, ó Deus, que nos afasta do Senhor, ó Deus. O Senhor nos ensina, ó Deus, a viver uma vida de louvor e de adoração ao Senhor. Deus Santo, Deus querido, no mais, Deus, continue a falar nessa noite, Deus. Edifica a Tua igreja pelo mover do Teu Santo Espírito, Deus, essa é a nossa oração. Em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Sentar. Passar os avisos. Quero ser bem objetivo quanto aos avisos. O primeiro deles, nós estaremos orando. Teremos a reunião dia 12, reunião do sínodo da igreja lá em Caxambu. E o nosso presbítero Leles é representante da igreja de Caxambu nesse sínodo. Quinta-feira eu estive explicando o que significa o sínodo. O sínodo é a reunião abaixo do Supremo Concílio, que é a reunião nacional, é a reunião, vamos chamar assim, de estadual, só para entendimento. É a reunião que abrange 3 presbitérios, o nosso e mais 2 presbitérios. Então, os assuntos quanto à igreja, a um nível maior que local, vai ser tratado. Então, no dia 12, o nosso presbítero Leles está representando a igreja de Caxambu como presbítero, e são 3 pastores e 3 presbíteros, né? Então, há 3 pastores que estarão representando lá e 3 presbíteros, sendo um deles o presbítero Leles, esteja orando por ele e pela reunião. Também haverá uma reunião dos presbíteros quanto à questão do campo para o ano que vem. Se os pastores vão continuar, onde eles vão continuar, se vão continuar nos mesmos lugares. Então é bom os irmãos também estarem conversando, trocando ideia com o presbítero Leles. Ele é representante da igreja, para ele saber, né, quanto à igreja, o que a igreja pensa, se a igreja quer que continue, não quer que continue, e assim por diante. Então é bom estar também, né, expressando isso ao presbítero Leles, para que ele na reunião possa também representá-los e esteja orando por isso também, quanto ao campo do ano de 2026, essa reunião que todo ano acontece, porque o conselho da igreja precisa dar uma resposta ao presbitério, e em setembro tem uma reunião do presbitério, porque se for mexer nos campos, aí o presbitério tem que fazer essas alterações. Então estejam orando por isso também, né, por essas questões. Tem mais algum pedido de oração que nós compartilhamos na quinta? Então, esses 2. Esteja orando pela IBF da igreja, pela questão do bazar, dos próximos bazares, né, que nós vamos ter também, pela vida da igreja, os ministérios da igreja, as mulheres, os jovens, as crianças, ministério de louvor também, né? Então nós temos orado às quintas-feiras, nós convidamos os irmãos a participarem às quintas-feiras, os estudos que temos feito quanto à oração,
creio eu que tem sido uma bênção, pelo menos para mim tem sido uma bênção. Eu creio que será bênção na vida dos irmãos e das irmãs também, aqueles que puderem estar presentes. Amém? Então tem esses pedidos de oração, mas agora eu queria bem rapidamente confessar um pecado meu. O pastor também peca e eu preciso muito da ajuda de vocês. Hoje eu estive aqui pela manhã, fui embora daqui, era quase 11 horas, né, sabe? Eu dei carona passar aqui. Cheguei aqui, era umas 8h10. Fiquei o tempo todo aqui para ver como que é essa questão da festa da colheita. Tive o privilégio de encontrar os irmãos cavaleiros aqui, conhecer os meninos do Pinho, ver o Bruno com as meninas cavalgando, até com espora, que chama aquilo ali, o Binho também. Encontrar a irmã Fátima também aqui, né, ali no meio. A Kiara estava também aqui presente. Mas eu confesso uma coisa para vocês, nós temos nos reunido, não sei se vocês vão se lembrar, há 2 domingos atrás, nós colocamos que todo culto, meia hora antes, nós estamos, né, agora, reunidos aqui na sala em oração, pelo culto, pela vida da igreja. E nós começamos há 2 domingos, hoje é o 2º domingo que nós estamos orando. E Deus me quebrou ali, na hora que eu estava orando. Porque eu confesso para vocês que eu estive presente, tirei foto e tal, até mandei uma foto para a Edneia, que na frente tinha bastante gente, amarrado, não sei se era touro, o que era aqui no poste, né? Não, era búfala que ali. Tá vendo como eu preciso aprender? Né? E eu mandei uma foto para a Edneia e escrevi assim: amor, realmente não dá para abrir a igreja nesse dia. E eu tentei, assim, os irmãos que eu encontrei me apresentaram pessoas e eu fui me enfiando no meio lá, fui conversando, puxando assunto, e depois eu fui me apresentando. Então teve pessoas que falavam que vão vir aqui, que querem conhecer a igreja. Se vier mesmo, que Deus abençoe que venha, vai vir bastante gente conhecer a igreja, está aqui no nosso meio, a gente precisa estar pronto a recebê-los. Mas conversei com algumas pessoas, alguns irmãos de outras igrejas, e fiquei me perguntando: Senhor, o que a gente pode fazer aqui? Porque no ano passado eu pensei, bom, eu não sei se vocês se lembram que eu até falei assim: não, ano que vem a gente abre ali, serve um café. Mas assim, foi muito bem servido um café ali no sindicato, né? O pessoal muito bem amparado, as pessoas muito assim, juntas, né? E eu fiquei assim: Senhor, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eu ficava perguntando, e falei para alguns ainda, eu falei: a gente tem que pôr a van no meio desse desfile, descer com a van no meio do desfile, né? Aí de repente distribuir água com a van, né? A irmã Selmara eu também encontrei, né, irmã? Lá, a irmã ainda deu a ideia e falou assim: pastor, a gente pode pôr a van e descer a igreja junto, né? Coisa boa. Aí Deus falou assim: você fez a pergunta errada. Você ficou perguntando o tempo todo o que vocês podem fazer. E ali Deus me moeu. Ele falou assim: você não me perguntou o que você pode ser no meio desse povo todo. E eu preocupado em querer fazer, eu esqueci o que é ser. E na hora que eu estava orando ali com eles, uma imagem muito clara me veio na mente, as fotos que eu tirei. Quem viu o meu story aí viu parte das fotos que eu tirei, um monte mais, né? Até falei para a Edneia: se quiser que eu paro de te mandar foto, né? E ela falou para mim assim: você manda foto lá que eu quero ver. E a Edneia não está aqui com a gente por causa do frio, ela está melhorando, né? Então para que ela consiga se recuperar. Mas veio uma foto na minha mente, o povo todo aqui na porta, e a porta fechada. Falei: Deus, eu tenho orado tanto para o Senhor trazer as pessoas aqui, e o Senhor trouxe e a porta estava fechada. Por que eu fechei? Por que nós fechamos? Por que eu, como pastor dessa igreja, fechei a porta da igreja? Eu fui eu que falei para vocês que meu Deus pode ficar.
A hora que terminou, a hora que eu fiquei até os cavalos descer. Aí eu fui pegar meu carro lá na porta do cemitério e falei, encheu aqui, viu? Graças a Deus voltou aqui a rua. E tinha um caminhão da prefeitura com pelo menos 3 ou 4 trabalhadores já limpando, gente. Tanto é que se alguém chegar aqui na frente aqui, não faz ideia do que estava aqui. Tanto de cocô de cavalo. Falei assim, a prefeitura limpou a rua. Eu não podia limpar a igreja e ficar com a porta aberta. Pelo que me falaram, só começou aqui depois que a missa acabou lá. Eu falei, eles respeitavam. Se a gente tivesse aberto, não como uma escola dominical, mas com um culto, com louvores, com oração, com disposição, para alguém entrar aqui e falar assim, por mim. Porque se eu falar para vocês, talvez a gente possa falar assim, pastor, acho que ninguém iria entrar. Mas quem somos nós para fazer essa afirmação? Será que a gente tem certeza que ninguém queria entrar? Porque se um entrasse, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então eu estou confessando meu pecado a vocês, pedindo perdão para vocês. A gente precisava ser de outra maneira, não fechar a igreja. A gente precisava estar aqui. A gente precisava fazer esse alto-falante do pé de cima da igreja funcional. A gente devia estar aqui. Até deram uma ideia, vocês têm um trabalho com crianças, vocês podiam fazer alguma coisa para as crianças. Eu ainda pensei, pôr um carrinho de pipoca, um de algodão doce, de repente um pouco mais. Mas isso é fazer, Deus vai nos dar condições de fazer, de atender a necessidade das pessoas, mas não com a porta fechada. Então eu peço perdão de todo o coração, não quero alugar, mas eu peço perdão a vocês, porque eu fiquei mais preocupado em fazer do que ser. Eu queria que vocês me perdoassem. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão ao Senhor e rogo a tua graça, Senhor, sobre a minha vida, sobre esta igreja. O Senhor trouxe tantas pessoas na porta e eu fui pedra de tropeço para eles. Me perdoe, Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, condições e oportunidades de ser diferente, de fazer diferente. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fale conosco, abençoe o nosso coração. Abençoe desde as crianças, ó Deus, aos adultos. Que haja amor e temor no nosso coração pelo Senhor, e haja amor pelo próximo. E haja alegria, ó Deus, em servir, ó Pai. Servir ao Senhor de todo o nosso coração, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos abençoar, ó Deus, a reunião do sino, abençoar, ó Deus, a reunião dos presbíteros, a reunião do conselho, a reunião do presbitério. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, abençoar a vida dessa igreja, a igreja em Cruzília. Que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, estar abençoando os ministérios que o Senhor levantou essa igreja, as mulheres, os homens, as crianças, os jovens. Ministério de louvor, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o bazar, possa abençoar o trabalho com as crianças, ó Deus, nas férias, no outono. Que tudo, ó Deus, possa cooperar para o bem dessa igreja e para a glória do Senhor, para o bem dessa cidade, para que te conheçam, para que te amem, para que se rendam ao Senhor, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor possa continuar nos abençoando e conduzir os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Chamar as crianças na frente, vamos fazer conversando antes. Sara, Matheus, sexta-feira, né, Matheus? Mateuzinho? E a equipe está orando.
você, pela família. Lembre-nos, o melhor para o nosso Jesus. Soberano Deus, meu Altíssimo Pai, louvado e glorificado seja o vosso santo nome, Senhor. Toda honra e toda a glória a Ti, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus também te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as crianças, ó Pai, que o Senhor abençoe ao Arthur, abençoe todas as crianças dessa igreja, meu Deus, e que o Senhor abençoe as professoras, ó Pai, que o Senhor venha falar ao coração delas, ó Deus, e que seja o coraçãozinho delas seja terra fértil, ó Pai, para que a Sua palavra possa crescer e multiplicar em seus corações, firmando, Senhor, os seus passos, para que não venham desviar dos teus caminhos, ó Deus. Que o Senhor esteja presente na vida dessas crianças, ó Pai, e que elas possam crescer em estatura e sabedoria, ó Pai. Abençoa também o culto, abençoa o pastor que pode trazer a palavra, e que prepara nosso coração, nosso intelecto para receber a palavra que vai ser trazida, ó Deus, e assim possamos sair daqui edificados na Tua palavra. Obrigado por tudo que já aconteceu, em nome de Jesus que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a Juliana, a Aline, que estavam com as crianças. Convido a igreja a abrir no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30, a partir do primeiro versículo. Nós faremos a leitura do primeiro ao 10º versículo, porém eu peço que fique aberto no livro, porque nós temos o contexto dele também. 1 Samuel 30, a partir do primeiro versículo, de 1 a 10, diz assim a palavra. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia à tarde, já os amalequitas tinham dado um ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimado. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás, e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram a ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a
respeito da base da nossa igreja, a base da nossa sociedade, ou seja, a família. Se a família ela está bem, a sociedade vai estar bem, a igreja vai estar bem. Quero melhorar um pouquinho essa frase que eu acabei de dizer. Se a família estiver bem, a igreja estará bem, a sociedade estará bem. Porque em a igreja estando bem, os princípios do Senhor estarão presentes na sociedade. Aí a sociedade estará bem. E nós vemos como a família ela é perseguida, afrontada, e o objetivo do inimigo é sempre destruir a família. O objetivo é sempre afastar as pessoas dentre elas, afastar de si. Então nós precisamos estar atentos. E esse texto ele vai falar muito claro dos perigos que as famílias elas correm e como então agir nessas questões. E se vocês olharem para esse texto e olharem para o contexto ele começa em família. A confusão que existe nesse momento, ela está em torno de dois homens, o sogro e o genro, Saul e Davi. Toda a confusão acontece dentro dessa família a partir de Saul em relação a Davi, e a causa desse problema primeira é o poder. Em sendo o poder a vaidade, em somando poder e vaidade, a inveja, ganância que vira esse pacote. O que acontece com Saul? Saul se torna sogro de Davi porque ele coloca aquela questão de quem vencesse aquele gigante casaria com sua filha. Davi vence, ele vai, depois ele tira a filha, depois a outra filha casa com Davi, depois Davi começa a ir bem nas batalhas, o povo começa a cantar uma música que fere o coração de Saul, dizendo que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. O que o povo estava dizendo? Que Davi era maior que o próprio rei. E essa vaidade de Saul então o coloca contra Davi. Ele passa a perseguir Davi, e ele persegue Davi nesse momento aqui. Já são 10 anos de perseguição do sogro ao seu genro. Gente, 10 anos. Davi foge de tudo quanto é jeito, foge para a caverna, foge para as cidades, se esconde, até chegar nesse momento em que Davi fala: eu não aguento mais fugir, então para onde eu vou? Como é que Saul vai parar de me perseguir? Davi teve chance de matar Saul, mas por temor a Deus não fez. Então o texto aqui vai dizer que Davi olha os filisteus e diz: eu vou pedir abrigo aos filisteus. Em estando no meio dos filisteus, Saul não me perseguirá mais. E é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que é a atitude de Saul. Projeta para mim, por favor, Mateus, capítulo 27, versículo 4. É 1 Samuel 27, 4. 1 Samuel 27, 4. Bem obrigado pela... Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Então ele sai entre os filisteus, Saul toma conhecimento, não persegue mais. Daí para frente, o que vai acontecer com Davi? Davi, ele vai começar a ter atitudes que vai colocar em risco a sua vida e a vida da sua família. Primeiro espiritualmente, e com isso, fisicamente. Por quê? Primeiro fisicamente, espiritualmente, ele se junta ao inimigo de Israel. Os filisteus eram um grande inimigo de Israel.
ele vai estar com os inimigos. Segundo, ele coloca toda a sua família morando com os filisteus, risco de vida ou de morte entre os seus inimigos. Terceiro, essa questão espiritual ela vai degradando, ela vai corroendo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou poderíamos entender da seguinte forma: um pecado leva a outro pecado. Não existe pecado inocente, não existe pecado inofensivo. O salário do pecado é a morte. Então não tem essa inocência, essa ausência de perigo no pecado. O que acontece com Davi? Davi, ele junta um grupo, 600 homens que começam a viver com Davi. Eles são pessoas marginalizadas que começam a viver com Davi e se tornam um exército de Davi, 600 homens. E esses 600 homens, eles têm famílias e eles vão então morar com Davi lá entre os filisteus. E Davi começa a invadir, travar algumas guerras com alguns povos que são inimigos de Israel. Ele mata todas as pessoas, homens, mulheres, idosos, tudo, porque são inimigos do povo de Deus. Ele pega os despojos e apresenta ao rei dos filisteus como despojos dos inimigos dos filisteus. Ou seja, ele está mentindo. Ele cria uma mentira para ele estar entre os filisteus e dizer: os seus inimigos nós estamos derrotando. Eis aqui os despojos. E eles matam todos para que ninguém conte essa verdade aos filisteus. Pastor, onde está isso? Nesses próximos capítulos, capítulo 28, capítulo 29. Se você fizer a leitura, vocês vão ver a Bíblia descrevendo exatamente o que eu estou descrevendo para vocês. Eu estou tentando só dar um panorama para que a gente possa ir direto às lições, mas leiam com calma em casa. Davi está dizendo isso a eles e vai vencendo. Na verdade, ele está vencendo os inimigos de Israel, mas ele está dizendo que está vencendo os inimigos dos filisteus. Bom, os filisteus agora, eles agendam uma guerra contra Israel. E eles estão marchando, eles juntam todos os seus exércitos e estão marchando para lutar contra o povo de Israel. E o rei, ele diz assim: Davi, você e os seus homens serão a minha guarda pessoal. Se prepara que amanhã nós vamos à guerra contra Israel. Aí Davi vira para eles e diz assim: agora o senhor vai ver como que a gente luta bem. Nós vamos te defender. Prestem atenção nas mentiras. Ele está se colocando em risco, seu relacionamento com Deus. Quem é o pai da mentira? Não é Deus. Nosso Deus é verdade, vida. Então Davi está colocando e trazendo isso sobre a sua casa. Aí o que acontece? Eles saem à guerra. Mas quem já viu essas questões históricas, aqueles filmes mais antigos, sabem que existe o rei e os príncipes. Os príncipes, eles governam sobre alguns territórios. No período da guerra, eles se juntam todos para travar uma batalha, sob a ordem do rei. Mas tem vários príncipes, e os príncipes olham e falam assim: ei, o que Davi está fazendo aqui? Davi já é conhecido. Davi é um extremo guerreiro. Lembra da música? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Ele já é conhecidíssimo. Aí os príncipes olham e falam assim: não, Davi, ele é de confiança. Ele tem vencido os nossos inimigos e traz os despojos para nós. Eles são a minha guarda pessoal. E os príncipes olham e falam assim: rei, ele é judeu, ele é israelita. E se chegar lá diante do povo, e aí ele quisesse acertar com o rei Saul,
e ele se virar contra nós, ele vai nos destruir. Gente, olha só, ele vai nos 600 homens contra um exército gigantesco, ele vai nos destruir. Eles sabiam do potencial de Davi. O interessante é que os outros de fora veem na gente coisas que nem a gente vê, né? E aí o rei falou assim: não, será? Aí eles falaram assim: olha, tem que fazer. E eles bateram o pé. O rei chega para Davi e fala assim: Davi, seguinte, os príncipes, eles estão aí meio ressabiados, eles estão preocupados, então vamos fazer o seguinte: volta para casa, vocês estão liberados da guerra. Olha só, gente, Davi vira e fala assim: que isso, rei? O senhor está desconfiado de mim? Acaso o senhor não me acha digno de guardar o senhor, de defendê-lo? O que é isso, gente? Que sentimento é esse? Falsidade. Cinismo, falsidade. É fruto do Espírito? Um abismo chama outro abismo. E aí o rei fala assim: não, volta para casa. Bom, Davi e os 600 homens estão voltando para casa. Davi morava na cidade do rei, e Davi chegou para o rei e falou assim: rei, não está certo a gente morar na cidade real, dá um território para nós. E aí o rei deu assim claro, que até hoje pertence aos judeus. Essa é a fala do texto bíblico. Pertence aos reis de Israel, essa cidade. Aí Davi volta com seus 600 para a cidade. Perceba, tudo isso começou dentro de casa. Sogro, terra. Quando ele chega, nós entramos no capítulo 30, ele vê o que acontece com a família quando a gente deixa as portas abertas para o inimigo fazer a vontade dele. Davi saiu de lá por quê? Por que a família de Davi, a cidade, está descoberta? Por causa de mentiras. E aí o texto diz assim, presta bem atenção no versículo 31. Mateus vai projetar para nós. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, então teve um período de viagem. Eles estão com os filisteus, e os amalequitas aproveitaram a oportunidade e vieram saquear. Os filisteus é um povo do mar para a terra. Então eles são fortes no mar, vêm para a terra e começam ali a dominar as costas, mas os amalequitas são um pouco mais do deserto, mais do meião. Então eles vêm saqueando ali. E eles acham a cidade descoberta. Por quê? Todos os homens foram convocados à guerra. Os filisteus estão indo com força máxima contra Israel, porque eles lutam não só contra homens, eles lutam contra Deus. Então eles têm que ir com toda a força que eles têm. E quando Davi e os 600 homens chegam, eles encontram esse cenário. A cidade foi completamente destruída. O texto diz assim: ao terceiro dia, Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague e a esta ferido e queimado. Duas coisas aqui aconteceram. Primeiro é o seguinte: o inimigo ele vem com ímpeto contra a nossa casa. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Nós não podemos abaixar a guarda. Nós não podemos abaixar a guarda. Bom, eles vêm atacar. E como que eles atacam? Eles vêm com ímpeto e eles atacam a zona de conforto das pessoas. Presta bem atenção, porque pode estar acontecendo isso dentro das nossas casas. Eles, olha só, pegam a cidade, ferem a cidade e queimam a cidade. Ferir a cidade é possível? Está falando do quê? De coisas ou pessoas?
Perceba que ele não mata pessoas, ele fere pessoas, ele tira o poder de reação das pessoas e ele queima para que não haja onde se segurar. Ele queima o lugar de conforto e segurança das pessoas. A cidade, naquele período, era o lugar onde as pessoas eram fortes. Vocês já ouviram uma expressão que diz assim: minha casa, meu castelo? Tem muitas pessoas que acham que só diz respeito ao domínio. Não é ao domínio, mas se tornou ao domínio por causa da nossa cultura, mas é por causa de ser o nosso lugar de proteção. É aqui que a gente sai da batalha e se refugia depois de um dia de trabalho, consegue chegar em casa, relaxar, descansar, estar com a família, ter assuntos mais leves, ter aquele momento mais confortável, aconchegante, é um abraço, é um cuidado, é o lugar do conforto, é o lugar da segurança. Então eles atacam essas duas coisas, a força física e o refúgio da pessoa. Aí o que ele faz então com isso? Versículo 2: leva cativo aquilo que lhe é importante. Presta bem atenção, porque a gente pode estar falando de uma cultura, mas de uma cultura que se baseia na palavra. Por que se baseia na palavra? Porque todas as coisas começam em Deus. Amém? Amém. A gente crê nisso e a gente precisa anunciar isso. Todas as coisas começam em Deus. A Bíblia diz que nada existia e a partir de Deus tudo vem a existir. Então, inclusive a cultura, ela vem de Deus, ela é deturpada pelo homem. Então essa questão do homem ser a pessoa protetora da casa, ela vem de onde? Da palavra, que diz que o homem é um cabeça, que a mulher é auxiliadora. Isso vem lá de Gênesis. E não tem nada a ver, gente, com questão de machismo ou feminismo, nada a ver. Essa cultura vem deturpar as coisas de Deus. O inimigo, gente, desde o Éden, vem deturpar as coisas de Deus. É assim que ele argumentou com a mulher lá no Éden. Então o que acontece? Os homens estão para a batalha. Como desequilibrar os homens? Levar aquilo que é de importante deles. O que é de importante para eles? As mulheres, as crianças. O que é de importante para a sociedade? Os idosos. O que é importante para a subsistência da sociedade? Os proventos, as colheitas, os animais. Eles saquearam tudo e queimaram o resto. Queimaram as construções, que ninguém leva uma casa nas costas, a não ser nos Estados Unidos, que o povo põe no trailer e leva aquelas casas montadas. Então eles queimam, mas eles levam o alimento, eles levam os animais, eles levam as pessoas. E o texto diz que dentro disso Deus não permite que matem, mas permite que levem. Aí o que acontece? Olha só que interessante. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem os pequenos nem os grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Eles seguem o propósito deles. Qual é o propósito deles? É o propósito de Satanás: roubar, matar, destruir. Roubar, matar, destruir. Levando as mulheres, levando as crianças, acaba a continuidade daquele povo. Os homens guerreiros vão, uma hora ou outra vai acontecer o que com eles na guerra? Morrer, não vão procriar, acabou aquela linhagem, acabou aquele povo. Essas são as estratégias de guerra da época. Versículo 3 vai falar então que Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada.
A primeira visão que eles têm ao longe é a cidade queimada. Chegam, perceba que antes o texto diz leva as mulheres como algo geral, mas agora se torna algo pessoal. Esses homens olham e veem que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. E aqui eu acho interessante como Deus, Ele dá seus sinais. Perceba que o verbo não é foram, o verbo é eram. O que significa? Que ainda há tempo para que alguma coisa seja feita. Ainda há tempo. Eram levados cativos, quer dizer que eles estão no caminho que eu vou alcançar. Há uma possibilidade. Já é uma maneira de Deus colocar no nosso coração que há tempo, as coisas não estão perdidas. E de novo, às vezes a gente olha para a nossa situação e pensa que está tudo perdido. Às vezes a gente olha para nós, para os nossos filhos e acha que não tem mais jeito. Não tem. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto o Senhor for Senhor da nossa vida, há tempo, há solução, há resposta de Deus para nós. Amém? Amém. Agora precisa haver disposição. Disposição. E a disposição só vem de Deus, gente. Mas para que a gente se volte para Deus, algumas coisas têm que acontecer. E olha só o que o texto diz. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, leia para mim, por favor, só este trecho. Ergueram a voz. Então, gente, é ter esse sentimento, essa explosão de sentimento. A gente precisa ter essa explosão de sentimento. A gente precisa ter esse entendimento, gente. A gente precisa olhar para a nossa casa, para a nossa família e entender que as questões que nós estamos vivendo são vida ou morte. Gente, eu vou falar uma coisa seríssima para nós. É céu ou inferno. Ou a nossa família vai estar conosco, ou não vai estar. Ontem mesmo eu estive falando com uma pessoa. Uma pessoa que está enferma. E eu falei para ela, eu falei assim, olha, você está cercado do amor da sua família. A família está lá acompanhando, firme, lutando, orando, visitando, passando a noite no hospital, 24 horas, revezando, mas está ali, é a esposa, são os filhos, os netos, constantemente. E eu falei para a pessoa assim, o que você acha desse amor? Ah, esse amor é extraordinário. Eu falei, até quando você quer esse amor? Ah, sempre. Eu falei, só tem duas possibilidades. Ou até daqui a pouco, porque o tempo é breve, ou para sempre. Qual você quer? Para sempre só com Cristo. Até daqui a pouco, até que a morte nos encontre. Ou a nossa ou a deles. O quanto nós amamos nossa família. O quanto nós choramos até não ter mais força pela nossa família. A gente não pode deixar o tempo passar, escorrer pelos dedos. É questão de vida ou morte, de céu ou inferno. Não é questão social. A Bíblia fala sobre esfriamento. A Bíblia diz assim, com o amor de muitos se esfriaria. E a gente vê esfriando mesmo. Se você olhar para o seu lado, você vai perceber que está faltando gente aqui na igreja.
que um dia, um tempo atrás, estava firme aí conosco. Por que não está mais? Por que não estão mais? A nossa própria família. Sabe, gente, hoje eu fiquei aqui, aí eu vi pessoas, né? Eu vi uma pessoa aqui, até ela falou assim: oh, agora não sou eu mais o cavalo, mas é minha neta. Aí, então assim, esse amor por cavalgar ou pela questão agrícola, rural, é esse amor passado de pai para filho. Então assim, eu vi criança, gente, que toquinho em cima do cavalo sozinho. Eu falei, nossa, eu nunca colocaria minha filha sozinha no cavalo, e a criança cavalgando ali, andando. É lógico, os outros nos cavalos perto. Então, mas assim, o cavalo dela um sacode ali, a criança voa ali, não dá tempo de pegar. O que move vencer esses riscos? Porque quem cavalga é risco ou é bobeira minha? É lógico que a gente ensina para não acontecer, mas é risco, não é? Já aconteceu do cavalo deitar comigo no meio do desfile. Então, Ele caiu de costa comigo. pois é, então é risco. Mas o que nos leva a vencer o medo desse risco e a ter mais confiança a ponto de correr o risco? É esse prazer, essa alegria, essa fé, essa confiança. A gente olha para a palavra fé e a gente acha assim que essa palavra fé ela está ligada só a essa questão espiritual. Mas fé é a certeza. Se você ler Hebreus 11:1, você vai ver a definição de fé. É certeza e convicção. E aí o que acontece, gente? Eu gosto tanto disso que eu quero passar para os próximos. Agora, eu gosto tanto de Deus a ponto de eu querer passar Deus para o próximo. E passar Deus para o próximo significa inclusive a igreja, gente. Porque essa é outra estratégia de Satanás. Desvalorizar a igreja é necessária. Eu vou mostrar nesse texto para você como que a igreja é necessária. Eu vou continuar aqui então diz assim: eles choraram até não ter mais força para chorar. Gente, eu não sei o que é isso. Pelo menos eu não me lembro. Talvez eu tenha até passado por um momento desse na minha vida. Mas hoje eu confesso para vocês que eu tentei puxar na memória, eu não consigo lembrar de uma vez na minha vida que eu chorei até perder as forças. Agora, se eu não me lembro, isso significa que não foi por nada, inclusive pela minha família. Você já parou para pensar? Nossa família, nós estamos em risco constantemente, gente, constantemente. Reverendo Hernandes conta de um pastor nos Estados Unidos, que ele é pastor de uma igreja na ocasião, de uma igreja de 7.000 membros, com ministério abençoadíssimo. E a filha dele, mais velha, entrou na adolescência, chegou para o pai um belo dia e falou assim: pai, não quero mais saber de Deus, de igreja, eu quero conhecer o mundo. Pôs uma mochila nas costas, saiu de casa, adolescente. Diz que o pai pediu, falou, chorou e nada, ele foi embora. Vocês sabem quando que a menina voltou, gente? O pastor chegou a pensar em abrir mão do ministério. Ele falou assim: eu não vou conseguir. Um pastor amigo, assim, um pastor colega, amigo não, colega, chegou a falar para ele e falou assim: larga para lá, não se importa com você, larga para lá. Larga o filho para lá, descarta ele.
Aí diz que numa das vigílias, porque a igreja costumava ter vigílias de oração, numa das vigílias, diz que uma irmã da igreja virou para ele e falou assim: pastor, nossa igreja nunca chorou pela tua filha, pela tua família. Porque assim, a igreja sabia do que ele estava passando, já estava acontecendo um tempo, né? Já tinha acontecido um tempo. E naquela madrugada da vigília, eles choraram e oraram. 2 dias depois, a menina bateu na porta da casa dele e falou assim: pai, o que aconteceu 2 dias atrás? Que as escamas caíram dos meus olhos, mas me bateu um negócio no peito. Ela falou assim: eu estou aqui de volta, eu estou livre, eu não quero o mundo, eu quero Deus, eu quero a igreja, eu estou de volta. Mas precisou chorar, precisou ter gente para chorar junto. Quando que a gente chorou, gente? A ponto de não ter mais força para chorar. E o texto vai continuar, porque a aflição de Davi não acaba aqui não. O texto diz assim, versículo 5: também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã israelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. Presta atenção que no versículo 4 diz que Davi e o povo choraram até não aguentarem mais. E se não bastasse a dor de perder a família, Davi agora está angustiado porque o povo quer matar, quer tirar a sua vida. Olha o que diz o versículo, o texto no 6: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Então assim, até no meio daqueles que precisavam estar juntos, chorar junto, para tentar se levantar junto, o inimigo vem para roubar, vem para matar e vem para destruir, gente. Ele não está brincando. Cada um por causa dos seus filhos, suas filhas. Mas aqui, gente, a chave vira. E a chave vira porque Davi é um homem de Deus. A chave vira porque esses homens são o povo de Deus. A chave vira porque Deus resolveu nos amar independente de nós mesmos, das nossas atitudes. Aqui não houve um arrependimento de Davi mentir, não houve nada, houve uma ação graciosa de Deus, independente de Davi. Davi não tinha condições, porque não é uma receita que se você fizer isso vai dar aquilo. É um relacionamento, gente, com Deus, um relacionamento pessoal. E o texto diz aqui, ó: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus. A gente não pode esquecer disso. O nosso Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Ele é digno de honra, glória, louvor eternamente. E Ele governa todas as coisas da nossa vida. Ele disse que cuidaria de nós. E Ele não mente. Então essa chave vira. E aí algumas coisas vão acontecer então em favor. Presta bem atenção no que está acontecendo no texto. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Percebe, gente? Davi, ele tem um ânimo novo no Senhor seu Deus, e esse ânimo novo vai passar pela igreja. A igreja é necessária, porque Deus quer que a igreja seja necessária. A igreja, ela não é o fim, ela é o meio. O fim é Deus, a glória é de Deus. Mas a igreja, ela é um instrumento de Deus a nosso favor. Ele chama o sacerdote, Abiatar. Esse sacerdote foi o único que escapou dos sacerdotes que Saul matou porque ajudou Davi e o grupo. E ele pega a história sacerdotal, por quê? Porque Davi quer estar na presença do Senhor. Davi vai orar ao Senhor, mas
a Bíblia nos mostra que o meio que Deus usou nesse momento foi através da igreja. Eles precisavam. Por que eles precisavam? Porque a cidade foi queimada, toda a estrutura foi queimada, mas eles precisam saber que eles não estão abandonados. Há um Deus, há um templo. Porque ter a figura do sacerdote é lembrar ao povo que há um templo, a casa de Deus. Há um lugar, há um refúgio. Se já falei com uma pessoa, a pessoa falou assim: pastor, como é bom pertencermos a Cristo, porque onde a gente vai, a gente tem uma família. Porque onde tem uma igreja, tem uma família. E eu já falei isso para vocês, eu mudei algumas vezes. E eu experimento disso. Realmente, onde a gente vai, tem uma igreja, a gente tem uma família, pessoas que nos acolhem, nos recebem, que nos ajudam, que cuidam de nós. Agora, nós precisamos ser família. Por isso que me doeu o coração fechar a porta. Então aí o texto diz, versículo 8: consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Gente, olha só a oração de Davi, não tem complexidade, não tem jogo de palavras, não tem palavras bonitas, não tem oração longa, não tem mega power, outra coisa, não tem. Às vezes a gente fica receoso de orar, às vezes a gente fala assim: eu não sei orar. Gente, não tem receita. Se você sabe falar, você sabe orar. Se você... acabou a bateria, né, Mateus? O Mateus está me dando sinal aqui e eu não estou nem... Valeu, Mateus, obrigado. Sim. Gente, Davi fez uma oração simples de tudo. Davi orou para o Senhor e falou assim: é para eu perseguir ou não? Eu vou alcançar ou não? Só isso, gente. Senhor, é para eu lutar pela minha família ou não? Eu vou conseguir a minha família de volta ou não? Simples assim. E Deus deu uma resposta simples assim. Deus responde, olha só o versículo 8 ainda. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Tudo. Mulheres, crianças, idosos, animais, alimentos, tudo. Tudo novamente estará limpo. Eu fico olhando para a afirmação da palavra que diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa palavra verdadeiramente, gente, ela mexe muito comigo, porque ela tem uma abrangência imensa. Ele está falando que tudo vai ser liberto. O que foi levado? A questão financeira foi levado: animais, alimentos, economia, as mulheres, famílias, tudo foi levado. Tudo será liberto. Tudo será liberto. E o texto então diz que isso começa quando você se volta ao Senhor. Quando você se volta à casa do Senhor, aqui na questão do sacerdote, da estola sacerdotal, porque quem levantou o sacerdote, quem implementou a estola sacerdotal, o que é a estola sacerdotal? Não é só a roupa. Vocês lembram o que tinha no peito da estola sacerdotal? 12 pedras, que significava o quê? Em cada pedra tinha um nome. Cada um desses nomes era uma tribo de Israel. Tinha simbologia nos ombros e tudo mais. Era o significado disso, daquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. E aí, Deus responde: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Aí o versículo 9 diz: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Gente, os mesmos que
queriam apedrejar Davi há pouquinho atrás. Percebe que o que Deus faz em nós, Ele faz através de nós, gente? Aí, olhando para isso, crendo nisso, nós entendemos o que Paulo e Silas falam para o carcereiro, quando ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa expectativa, essa empolgação de Deus, o Senhor está agindo na minha vida, então é certo que o Senhor agirá através da minha vida, a começar dentro da minha casa, na minha família. É certeza. É certeza, gente. A gente precisa se apegar à aliança de Deus, à promessa de Deus. E aí o texto continua e diz, no versículo 9: partiu, pois, Davi e 1.600 homens com ele, que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Por quê? Nós precisamos entender as limitações uns dos outros. Lembra que começou a ter uma desavença entre o grupo? Aí sai 600. Quantos chega e vai enfrentar o exército filisteu? Vocês lembram da leitura? 400. Quantos? 400. 200 ficam. Porque nem todo mundo, nós não somos iguais, nem todo mundo tem a mesma pegada, nem todo mundo tem o mesmo vigor. Mas isso não significa que são menos, não significa que são menores, não significa que são descartáveis, não significa que são indignos, significa que eles precisam de cuidados nossos com eles. Cada lugar vazio desse, gente, significa que uma pessoa precisa de nós. Gente, se vier todo mundo dessa igreja, vai sobrar tudo isso de espaço de cadeira vazia? Vocês têm ideia de quantas pessoas estão faltando aqui? Se a gente fizer um exercício para nomear todo mundo que não está aqui, será que a gente vai se lembrar? Será que a gente sente falta assim? 200 vão ficar para trás. E olha que interessante que o livro grava a quantidade de 600, 200, 1/3 do grupo vai ficar para trás. Mas isso não significa que eles ficaram à toa. Vou continuar a leitura aqui para poder encerrar. Diz assim, então, vamos lá. Versículo 10: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, olha só, não é porque não quiseram, não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então foi um impedimento, impeditivo, não foi por preguiça, não foi por descaso, não foi por não se importar. Vou dar um contexto. Eles acham um homem, versículo 11, e aí eles alimentam esse homem. Aí esse homem é servo de um dos homens do exército dos amalequitas. Esse homem dá a dica para eles de onde eles estão, eles vão. Os amalequitas estão todos distraídos, porque o inimigo é assim mesmo, ele acha que ele venceu, que nós desistimos. Ele se esquece de com quem ele está lidando, que nós somos o povo de Deus, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus, amém? E a igreja do Senhor Jesus somos nós, amém? Amém. E a gente não desiste não, amém? Amém. Não desiste não, nós não vamos desistir não vamos pegar de bandeja não. A Bíblia diz que nós somos em Cristo mais que vencedores, e nós cremos nisso. E não tem nada a ver com palavra de motivação, não. Não tem nada a ver com jogo psicológico, tem com fé. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que essa cidade, eu creio que as cidades vizinhas vão olhar para Cruzeiro e falar assim: essa cidade é de Jesus mesmo. Eu creio. Eu creio que nós vamos olhar para essa igreja e vamos ver essa igreja cheia de gente, não para que a gente possa dizer a minha igreja é cheia, mas para que a gente possa dizer: o Senhor tirou de lá pessoas mortas e deu vida para vida em abundância. Amém? Amém.
Eu creio que nós vamos ter a oportunidade de fazer um culto da família aqui, e todos nós vamos trazer a nossa família inteira aqui, ó. Falar assim: olha, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Está aqui, ó, minha família que me deu altar, para a glória do Senhor. Mas não porque nós fizemos, mas porque o Senhor fez. O turma lá fora vai olhar para nós e falar assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E nós vamos falar: é por isso que nós somos um povo alegre. A nossa alegria não está na circunstância, a nossa alegria está no Senhor. Nós precisamos crer nessas coisas. Aí eles vão, gente, é um número de 400 pessoas, e eles vencem aquele exército. E olha só o que diz o versículo 18 e 19, por favor, Mateus, capítulo 30 mesmo. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou o quê? Coisa alguma. Nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aí do versículo 21 em diante, para a gente encerrar, o exército de Davi, 400 homens, está voltando, vitorioso. Então imagina a cena, ele voltando com as mulheres, todas as mulheres, as deles e as dos outros, todas as crianças, animais, os alimentos, todo o despojo. E lembra que do outro lado de Besor está os 200? Aí eles chegam. Aí o que diz os homens? Versículo 21 diz assim: chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Presta atenção no seguinte versículo: então todos os maus e filhos de Belial. O que é filho de Belial? Filho da carne, pessoa que vive na carne, não que vive a vontade de Deus. Dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos dos despojos que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher, seus filhos e se vá embora. Esse é o coração do homem, quando ele não está nas mãos do Senhor. Mesmo depois do Senhor ter feito grandes coisas. Mas Davi, gente, faz diferença. E o texto diz, versículo 23, porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Olha só, Davi não os descartou, embora nesse momento eles são filhos de Belial. Davi não os descartou. Davi os chamou de irmãos. Davi não falou assim: vocês que vão embora, filho do diabo, nada. Eles são filhos de Deus, eles são irmãos, nós não podemos desprezá-los. Eles estão desprezando os outros, isso não nos dá direito de desprezá-los. Um mal não justifica o outro, um erro não justifica o outro. Isso é vingança, e a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. A nossa vingança não é justa. Aí o que acontece? Davi diz assim: não fareis assim, meus irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Olha quanto reconhecimento de Davi. Primeiro, o que ele diz? Quem fez foi o Senhor, com o que nos deu o Senhor. É dele, foi ele quem conquistou, e ele nos deu de graça. É dele. Segundo, ele nos guardou. Não fomos nós que fomos capazes de nos proteger. Porque uma coisa é falar sobre vitória, a outra é reconhecer que não houve a derrota. Coisa diferente. Eu consegui me proteger e ainda consegui vencer. São duas coisas. Então ele está dizendo: venci porque foi o Senhor que venceu.
E não estou ferido, porque foi o Senhor quem me protegeu. E aí ele diz: e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Ou seja, eles estavam vindo para nos atacar, mas foi o Senhor que os entregou para nós. Percebe, gente? Davi reconheceu que tudo o que aconteceu ali é obra de Deus. Então, que direito eles tinham de não repartir a bênção com os 200? Aí o 24 diz: quem vos dará ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Então lembra que eu falei? Eles não ficaram à toa. Ok, vocês não conseguem ir? Então cuida da bagagem aqui. É um peso a menos para nós. Ou seja, eles trabalharam do mesmo jeito. Quem está na linha de frente não é mais importante do que quem está na retaguarda, não é, gente? Quem está na diretoria de uma empresa não é mais importante do que quem está no chão da fábrica. Não é. É um corpo. O pé não é melhor que a mão, nem a mão melhor que o pé, diz a palavra. Então, encerrando aqui, diz assim, versículo 25: e assim, desde aquele dia em diante, foi estabelecido por estatuto, gente, ó, virou lei, e direito em Israel até o dia de hoje. Ou seja, aquele Davi que viveu todas aquelas coisas erradas, Deus agora está restaurando novamente as atitudes de Davi. E aí a história vai continuar e a gente lê. Mas o que eu queria que nós guardássemos no coração é esses perigos que a nossa família sofre e a maneira pela qual proteger a nossa família. É no Senhor, é se voltar ao Senhor, é seguir a ordem de Deus, é viver nas estratégias do Senhor, é honrar ao Senhor para que a nossa família seja abençoada, é conduzir a nossa família debaixo da graça do Senhor, é ser justo como o Senhor é justo conosco, é reconhecer e ensinar a nossa família a reconhecer que tudo vem do Senhor, tudo é para a glória dele, e é aprender a estar em comunhão uns com os outros como igreja do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a isso. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos, ó Deus, por nós e pelas nossas famílias. Cada família aqui representada, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e guarde. Nós rogamos por aqueles que estão afastados do Senhor por algum motivo, aqueles que se esfriaram, aqueles, ó Deus, que resolveram tomar outro caminho. Nós cremos no Senhor e na Tua Palavra. Cremos, ó Deus, na Tua Palavra que diz que aquela semente lançada no coração deles, ela pode vir a dar fruto, Senhor. Ela pode se desenvolver, porque é o Senhor quem dá o crescimento. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor toque, ó Pai, faça crescer, faça florescer, faça frutificar, que o Senhor vá buscar os filhos pródigos que estão aí, que o Senhor traga de volta à casa do Pai, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, levante os abatidos, fortaleça os desanimados. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a nossa vida para que nós possamos, ó Deus, chorar até não aguentar mais pelas pessoas que estão à nossa volta, começando dentro da nossa casa, pessoas que estão indo para o inferno, pessoas que estão, ó Deus, levando o dia a dia com brincadeira, achando, ó Deus, que tudo há tempo, que vai dar tempo, que é possível negociar. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nos use, ó Deus, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor, ó Deus, e o fazer que seja do Senhor em nós e através de nós, para que nós possamos ser bênção, instrumentos de bênção do Senhor, e que o Senhor faça, ó Deus, em nós e de nós a Tua vontade aqui na cidade de Cruzilha. Que em nome de Jesus, não só as portas dessa igreja, mas o nosso coração esteja aberto às pessoas dessa cidade e tantas outras que o Senhor quiser enviar, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, ó Deus, para sermos testemunhas do Senhor, ó Deus, com os filhos da terra. Que a Tua bênção, ó Deus, esteja sobre nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. E agora, a igreja de Cristo e de paz, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repleta, ó Deus, do amor do nosso Deus e Pai,
cheia da unção, do poder, do Espírito Santo do Senhor, da vida do Senhor em nós, do sopro do Senhor em nós, que nós possamos ir aos confins da terra, levados pelo Senhor, hoje e todos os dias da nossa vida, para a tua honra e glória. Amém. Deus abençoe, vamos em paz, cumprimente essa pessoa linda que está ao seu lado, que nós possamos dar um abraço bem apertado ali no pé. Deus abençoe, povo de Deus.